Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Tem sido veiculada pelos meios de comunicação uma campanha do governo federal brasileiro, cujo propósito é incrementar e aumentar o turismo de pessoas dentro do território nacional. O slogan usado é o seguinte: em qualquer parte do país, do Oiapoque ao Chuí, você está em casa. O apelo publicitário é, no mínimo, coerente. Quem está em casa, quem está em sua própria pátria, não sofre as restrições impostas aos estrangeiros. Em contrapartida, quem está em terra estranha anda como que pisando em ovos. Quem está fora de sua pátria é peregrino, estrangeiro, forasteiro, devendo portar-se com todo cuidado. Esta é exatamente a situação dos remidos neste mundo. Neste mundo somos nós remidos, peregrinos e forasteiros, pois a nossa pátria não é daqui e nem é aqui. A nossa cidade está nos céus, informa-nos o apóstolo Paulo, conforme Filipenses 3:20. Considerando esta extraordinária verdade, deve o remido todo o tempo comportar-se como peregrino e forasteiro neste mundo, sob o domínio do maligno. 1 de Pedro 2:11 e 1 de João 5:19. Mas não apenas em sua conduta moral. Qualquer líder, dentro das inúmeras organizações eclesiásticas, comumente chamadas de igrejas, prega, ensina e exige, inclusive valendo-se de ameaças, a necessidade da fuga total de qualquer das concupiscências da carne, mas especificamente na área do sexo. O que, com exceção das ameaças, está absolutamente correto. Se somos, como somos, peregrinos e forasteiros neste mundo, então, realmente, devemos fugir com todas as forças das investidas carnais. A carne, mesmo a carne do remido, se sente em casa neste mundo. E Deus não providenciou salvação nem remissão para a carne. Antes da cruz, o Senhor Jesus dela disse: a carne para nada aproveita. João 6:63. E depois da cruz, o apóstolo dos gentios, o extraordinário instrumento do Santo Espírito, referindo-se a si mesmo, afirmou: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. Ensinam-nos também as Sagradas Escrituras do Novo Testamento que a velha natureza carnal que habitava no remido, quando era ele homem natural, continua nele, até que a carne se desfaça, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento, ocasião em que o corpo carnal será transformado. 1 aos Coríntios 15:51 e 52. Enquanto um desses fatos não ocorrer, a morte ou o arrebatamento, conviverá e viverá o remido com a natureza adâmica defendida pelo corpo e com a natureza de Cristo defendida pelo Santo Espírito e recebida pelo novo nascimento. João 3, versículos 3, 5 e 6. Sendo como efetivamente é cidadã deste mundo, a carne luta com unhas e dentes para manter sua cidadania. O apóstolo viveu esse drama. Escrevendo aos Romanos, ele a lastimar.
Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 19, 22 e 23. O que aconteceu com Paulo acontece com todos os elidos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Gálatas 5:17. Assim, pois, o reunido é peregrino e forasteiro neste mundo, só no que diz respeito ao homem interior, seu próprio espírito, que foi selado e batizado com o Espírito Santo. Mateus 3:11, Atos 1:5, 1 aos Coríntios 12:13, Efésios 2:13, etc. Mas não quanto à carne, que não pôde e nem pode ser melhorada, pois pertence às coisas que perecerão e serão desfeitas. Deve ela, contudo, ser policiada e subjugada, para que não prevaleçam suas concupiscências. 1 aos Coríntios 9:27, Colossenses 3:5, etc. Mas a palavra de Deus não admoesta os remidos apenas quanto ao ser, mas também quanto ao ter. Muitos dos que pregam sobre o ser fazem o contrário quanto ao ter. Devemos todos ser os mais santos e separados do mundo quanto for possível. Nós, remidos, devemos santificar e usar nossos membros, nossos corpos, para a glória e o louvor do Todo-Poderoso e do Senhor Jesus. Esse é o nosso dever ser. Mas, e o ter? Quanto ao ter, ao possuir, ao querer mais e mais, recomenda-nos a nós remidos a palavra de Deus que não devemos ir além do estritamente necessário para a subsistência do corpo, com o mínimo de dignidade possível. O apóstolo Paulo foi enfático e taxativo. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Paulo, coitadinho, não teve o privilégio de ouvir os ensinamentos dos iluminados do século XX, que pregam a mentirosa e famigerada doutrina da prosperidade. Mas também, quem era Paulo? Um simples apóstolo do Senhor Jesus, que se revelou a ele de forma extraordinária. Atos 22, 17 a 21. Um príncipe que foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras tão inefáveis que não puderam ser reveladas. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Um simplório que recebeu do Senhor as mais extraordinárias revelações e as registrou em 13 epístolas que pertencem ao cânon da palavra de Deus. Porém, mesmo tendo sido usado da forma como foi, Paulo deve ter errado em suas colocações. Certos hão de estar Kenneth Hagin, Harold Hill, Valnice Coelho, Edir Macedo, R. Soares e outros tantos exploradores da boa-fé e da ingenuidade do povo, já que insistem em afirmar que quando alguém tem alguma coisa com o Senhor, o primeiro que lhe acontece é ficar rico e não padecer qualquer enfermidade. E todos esses, de fato, tornaram-se ricos, ou estão ricos. Enquanto Paulo, tadinho, passou fome, passou sede, passou frio, passou nudez, e rico nunca foi. 1 Coríntios 4, 11 a 13, 2 Coríntios 6, 4 a 10, Filipenses 4, 12, etc. Pobre apóstolo pobre, andava a pé, ou quando muito a cavalo, ou em frágeis navios de madeira, e jamais recebeu as revelações fantásticas dos missionários bispos e apóstolos de hoje. Mas também, quem mandou nascer no primeiro século, ao invés de nascer no século XX, o século das luzes? As revelações de hoje são para frente. Deus deve ter mudado de opinião, claro,
tudo evoluiu. Os pais e as mães, porque hoje é assim, as revelações têm pais e mães, diferentemente das revelações bíblicas. Os pais e as mães da doutrina da prosperidade, por exemplo, gritam a plenos pulmões que remido pobre ou doente é remido sob ou debaixo de maldição, como se as bênçãos do remido fossem bênçãos materiais, como se a pátria do remido fosse a pátria terrena. Paulo, no atraso de sua época, contrariando pessoas tão altamente iluminadas, escreveu: tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6 e 8. Ninguém é maluco para afirmar que ser rico ou viver tendo, porque se pode ter do bom e do melhor, seja errado ou esteja errado. Não existe maldição na riqueza, como não existe na pobreza. E se alguém tem condições de viver no fausto, faça bom proveito. Porém, bens materiais e dinheiro não são sinal da bênção e da aprovação de Deus na vida de ninguém. As maiores fortunas deste mundo, de bilhões de dólares, não de alguns trocados, mas de bilhões de dólares, estão em mãos de pessoas que nada têm com o Todo-Poderoso e que jamais reconheceram o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Se a nossa pátria está nos céus, por que tanta avidez e por que tanta sofreguidão pelos tesouros da terra? E sendo que nossa pátria está nos céus, nunca recomendou também o apóstolo que qualquer dos que conhecessem seus escritos ficasse repetindo e declarando: a Itália é do Senhor Jesus, ou a Grécia é do Senhor Jesus, ou a Galácia é do Senhor Jesus, como fazem alguns dos iluminados de hoje. Se o Brasil, por exemplo, fosse do Senhor Jesus, então os remidos não seriam peregrinos e forasteiros aqui, já que ninguém é peregrino e forasteiro em sua própria pátria. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, a pátria dos remidos seria no Brasil. As pessoas se acostumaram a dizer o que querem sem pensarem no que dizem, e ainda cometem o desplante de alardear que estão dizendo o que Deus lhes ordenou que dissessem. Isso vai custar caro. Como o Brasil podia ser do Senhor Jesus, se os reinos deste mundo ainda estão em poder do inimigo? Apocalipse 11:15. Neste mundo somos nós remidos pelo sangue de Jesus, a quem invocamos com absoluta confiança, cidadãos da Jerusalém Celestial. A nossa cidade está nos céus. Não temos aqui cidade permanente. Filipenses 3:20 e Hebreus 13:14. Para consolo principalmente daqueles que viveram nos primeiros séculos e que foram obrigados muitos a habitarem em cavernas e catacumbas, perseguidos pelos imperadores romanos por afirmarem ser Jesus, seu Senhor e Salvador, aprove a Deus mostrar a perfeição e as dimensões humanamente inconcebíveis daquela que será a pátria de todos os remidos. No livro das Revelações, o Apocalipse, encontramos as descrições da Jerusalém eterna. Os cidadãos das cidades deste mundo, no seu bairrismo, costumam rotulá-las bombasticamente. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Paris, cidade luz. Roma, cidade eterna. Bagdá, cidade das 1001 noites. Mas diante da cidade dos remidos, a Nova Jerusalém, todas elas, mesmo juntas, são absurdamente insignificantes. Assim está escrito: vi, afirmou o apóstolo João, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Apocalipse 21, 2 e 11. Rios de dinheiro são gastos por muitos só para terem a vaidade de poder afirmar que já estiveram em Nova York,
em Londres ou no Cairo, mesmo sendo, nesses casos, peregrinos e forasteiros. Tudo bem, quem tem boca e dinheiro bate o mundo inteiro. Mas nada debaixo do sol, em tempo algum, jamais pode ou poderá ser comparado à cidade santa, a Jerusalém celestial, pátria dos remidos. Sua aparência há de ser deslumbrante até mesmo aos olhos do corpo glorificado, pois é e será a aparência de uma pedra preciosíssima. Suas dimensões não encontram paralelo nem de longe nos parâmetros deste mundo. Diante dela, a maior das cidades vai parecer um simples vilarejo. Ela será um imenso quadrado e terá de cada lado 2.220 quilômetros, que é o resultado dos 12.000 estádios citados em Apocalipse 21:16. Um estádio equivalia a 185 metros, segundo estudiosos das medidas bíblicas. O anjo mediu a cidade até 12.000 estádios, porque, sendo ela de comprimento e largura iguais, medindo um lado, teria a medida de todos os lados. Se nós somos capazes de chegar a essa dedução lógica, imagine-se um anjo. Por que medir os 4 lados se todos eram iguais a 12.000 estádios? Medido um, estariam medidos todos. Nesse caso, a área total da Nova Jerusalém é e será de 4.928.400 quilômetros quadrados, ou seja, mais da metade do território brasileiro. Esses dados podem até parecer de só menos importância para alguém, mas, se assim fosse, Deus não os teria revelado, mas ele revelou. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Os homens deste mundo matam e morrem por pepitas de ouro, migalhas tão somente. Os remidos pisarão o mais puro ouro, ou aquilo que represente o que o apóstolo João viu e que pareceu-lhe ouro puro, como vidro transparente. Assim, pois, a fortuna e a riqueza dos remidos não estão nos reinos deste mundo, nos bens deste mundo, nos prazeres deste mundo. Não significa, é claro, que não possa participar o remido dos bens e de alguns dos prazeres deste mundo que sejam legítimos e ilícitos. Mas mesmo não os tendo, e mesmo vivendo em penúria, morando em barracas e alimentando-se precariamente, a exemplo de muitos dos irmãos primitivos, os remidos de hoje sabem com certeza que o que não puderam ter enquanto vestiram o corpo carnal, terão muito mais abundantemente além e terão para todos sempre na pátria eterna que está prestes a se manifestar. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Assim inicia um dos clássicos do cancioneiro evangélico e retrata muito bem a situação real dos remidos deste lado da existência. Estamos em terra estranha, mesmo que aqui tenhamos nascido. Mas, ao nascermos do Espírito, adquirimos uma nova cidadania. O mundo já não nos cabe. O mundo está no maligno. 1 João 5,19. O mundo e os que estão no mundo jazem debaixo de maldição. Porém, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Não se entrará na cidade eterna por janelas, pois janelas não existem lá. Ali só se pode entrar pelas portas, e o acesso só será possível aos que tiverem lavado suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É impossível alguém lavar suas vestiduras apelando para o sábado ou para o domingo, rogando a Maria ou a José, pretendendo ser testemunha de Deus, ou por ter merecimentos próprios através da perseverança e da obediência. Isso tudo é querer colocar janelas
onde janelas não cabem, onde janelas não existem. Mesmo tendo a Nova Jerusalém 12 portas, 12 enormes portas, muitos ficarão de fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Segundo essa relação, ficariam de fora todos os homens de todos os tempos. Tudo bem que nem todos se deram e se dão à feitiçaria, à prostituição e ao homicídio. Mas quem são os cães? E os idólatras? E os que amam e cometem a mentira? Quem classificaria os cães? O que se poderia dizer de quem não pratica, mas gostaria de praticar, e que só não pratica por causa das consequências? Não seria porventura um cão? Idólatra. Só seria idólatra quem servisse a um ídolo religioso de madeira, de barro, de ferro? E quem idolatra a família, os bens, sua organização religiosa, não seria também idólatra? Quanto à mentira, então, é uma festa. Tudo bem que nem todo mundo sai por aí com aquelas mentiras cabeludas de pescadores, mas e as mentirinhas sociais e comerciais? E as mentiras dos que ensinam o que não é verdade, ainda que tivessem ou tenham a intenção de ensinar o correto? Se milhares de linhas doutrinárias existem, é porque milhares de erros doutrinários as criaram. Erros, mentiras. Não há a menor possibilidade de que duas versões sobre o mesmo tema estejam igualmente corretas. Então, alguém está errado, alguém está mentindo. Um só estaria ou está dizendo a verdade. Pode até não amar a mentira quem está mentindo, mas que está cometendo a mentira está, que está mentindo está. E os que amam e cometem a mentira estariam fora ou estarão fora da cidade santa. Como se vê, passar pelo crivo da santidade divina, ajustar-se à perfeita vontade de Deus, o tempo todo está fora das condições de qualquer ser humano. E não são bem-aventurados os que tentam essa façanha. Bem-aventurados são os que, reconhecendo faltar-lhes tais possibilidades, apelaram para o sangue do Cordeiro de Deus e lavaram suas vestiduras ali. Esses são os remidos. Esses são os cidadãos da pátria celeste, os únicos cidadãos da pátria celeste, aqueles que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro. Não os que nunca pecaram, mas os que lavaram seus pecados. Pecados eles tiveram e têm. Pecadores eles foram e são. Mas como sabiamente apelaram para o sangue de Jesus, invocando seu nome precioso, entrarão na cidade pelas portas. O Evangelho do Senhor Jesus não trabalha com a utopia, com a ilusão de alcançar pessoas que conseguem viver sem pecar, que jamais pequem. E nem o Senhor Jesus jamais procurou santarrões justos e perfeitos para salvar. Não significa absolutamente que no Evangelho haja uma cláusula permitindo e liberando a prática de pecado. Significa que a justiça divina admite que, sendo a carne cidadã da pátria daqui, ela sempre se manifesta contrariamente à vontade de Deus. E isso é pecado, ainda que não aconteça o fato, mas apenas a ideia. Isto é, ainda que o pecador não peque usando seus membros, seu corpo, mas apenas pense em pecar. Ficarão de fora da Nova Jerusalém os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa a mentira. Não exatamente por serem portadores de tais deficiências morais, mas porque, mesmo sendo portadores, não apelaram para o sangue de Jesus e não tiveram seus pecados lavados. Muitos religiosos altamente sinceros e tementes a Deus viveram ou ainda vivem enclausurados
fechados, escondidos dentro de 4 paredes, fugindo de toda e qualquer manifestação da carne. A história conta a história de muitas vidas que, na tentativa de servir a Deus e de alcançar a salvação, obrigaram-se aos maiores sacrifícios, inclusive ao flagelamento, ou seja, o castigo da própria carne com chicotes e facas. Deus nunca exigiu isto de quem quer que fosse. E mesmo fechado em um mosteiro, ou vivendo como ermitão, sozinho no deserto ou nas montanhas, o homem continua tendo a mente funcionando. E a mente carnal trabalha para a carne, e a carne para nada aproveita. Além do que, se alguma dessas coisas tivesse algum valor para salvar, ela teria sido aplicada pelo Todo-Poderoso, que pouparia destarte seu muito amado Filho. Se Jesus morreu, se seu sangue teve que ser derramado, é porque não existe outra saída para o pecado do homem, da criatura humana. E como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23, então, para entrar na cidade santa, a solução é ter os pecados lavados no sangue de Jesus. Você já teve seus pecados lavados, prezado ouvinte? Ou ainda confia na vela e nas orações, e no purgatório, e no sábado, e no domingo, e na perseverança, e no amor de Deus, e no pagamento do dízimo, e numa misericórdia fora de hora? Não brinque. Apele para o Senhor Jesus. Invoque já seu precioso nome. E juntos, então, entraremos como cidadãos na pátria eterna pelas portas. E que o Senhor a todos abençoe. Amém.